Começa então a minha pequena série de vídeos sobre o Vassal. Eu quero mostrar hoje quer dizer, começar a mostrar, né, fazer uma série de vídeos sobre o meu jogo solo favorito, na verdade, que se chama Raid on Saint Nazaire. É um jogo de guerra, ambientado na Segunda Guerra Mundial, e a minha ideia é fazer vários vídeos mostrando como se joga esse jogo. Na verdade, jogar uma partida até o fim seria meio longo e cansativo. Então a minha ideia é jogar uns 2 turnos no total. Eu acho que os 2 ou 3 turnos no máximo é suficiente para mostrar todas as fases do jogo, explorar a grande maioria das regras desse jogo, que pode ser um pouquinho complexo, mas a gente vai chegar lá. Tá? Então vamos começar. Para quem ainda não sabe mexer no Vassal e tiver curiosidade, eu tenho um vídeo introdutório sobre essa plataforma. Tá aí no YouTube, é só vocês procurarem no meu perfil. E vamos lá. Então tá aqui, eu já deixei o Vassal aberto, tá aqui o módulo do Raid on Saint Nazaire. Vamos clicar nele e abrir um jogo novo. Como é um jogo solo, a gente não vai ter aquelas opções do Vassal, né, de jogar como o lado A, lado B, solo, observer. Você só vai ter uma opção que vai ser justamente a do tabuleiro. O que acontece? Esse jogo foi lançado com tabuleiros com linhas pretas, só que não ficou muito legal, porque atrapalhou muito a visibilidade no mapa. Então, se não me engano, um usuário do BGG fez uma versão do mapa com as linhas de conexão entre as áreas brancas. E isso se transformou num arquivo que ele colocou no BGG, as pessoas imprimiram, fizeram seus mapas próprios, e esse mapa de linhas brancas foi adotado pelo sujeito que fez o módulo do Vassal também. Então, eu até recomendo que a gente use o mapa com as linhas brancas, porque ele é bem mais visível, né? É o mapa que eu vou escolher para esse demonstrativo nosso aqui. Então vamos lá. É um jogo muito bonito, tá? Então vocês têm aqui as partes, né, usuais do Vassal, né? Um botão de desfazer, isso aqui é para game log, que a gente não vai usar, isso aqui é para se conectar online. Aqui você vai ter as peças, né, do jogo. Aqui os comandos, os alemães, eu vou explicar isso depois com mais calma. Rolagem de dados, 1 dado, 2 dados, 3 dados. Aqui você tem todas as tabelas do jogo, né? Isso aqui é um player aid muito bacana. Aqui você tem o game log, onde a gente anota a força de cada um dos nossos comandos, o número de armas que os barcos têm, etc. Vamos chegar lá. Aqui é a região do mapa, o overview do mapa. E aqui para você esconder as pecinhas, né, e ver só o mapa sem nenhuma peça em cima. Então vamos lá. Esse jogo ele é a simulação de um ataque famoso que os britânicos fizeram nesse porto francês de Saint-Nazaire, que era uma base alemã que tinha U-boats, tinha uns barcos também ancorados aqui, barcos de guerra. E a ideia dos britânicos era usar um barco recalchutado que eles rebatizaram de Campbelltown, que é esse barco aqui. Você vê que ele é o maior deles, né? Ele é um destroyer. Os outros barquinhos são lanchas, todos eles carregando comandos, né, para atacar vários pontos aqui nesse porto. Mas o Campbelltown era um destroyer que eles recalchutaram e eles transformaram basicamente numa bomba flutuante. Ele estava cheio de explosivo, e a ideia dos britânicos era vir com essa flotilha, chegar por essa zona A, passar pela zona B, descarregar alguns comandos aqui no Old Mole, descarregar outros comandos aqui no Old Entrance, e o Campbelltown, a ideia era ele se chocar contra esse Southern Caisson e ser explodido. Porque, se eu não me engano, isso aqui é tipo uma eclusa, ia inundar
algumas instalações dos alemães, enfim, ia causar um pandemônio aqui. Enquanto isso era feito com o Campbelltown, o resto dos comandos se espalharam por Saint-Nazaire e sabotaram, explodiram várias coisas. Esse Power Station é um alvo bem comum nesse jogo. Você tem, enfim, barcos que estavam ancorados aqui. A própria casinha dos U-boats, né, dos submarinos também são alvos de ataques. Então eles se espalharam por essa região e eles foram tentando sabotar essas coisas. Então a ideia do jogo, você vai chegar com seus barquinhos aqui, o Campbelltown vai se chocar contra o Southern Casson, os outros barcos vão deixar os comandos nas regiões de desembarque, esses comandos vão se movimentar por esse porto e tentar causar o maior número de danos possível. Quem vai impedir? Os alemães, tá? Que são esses counters aqui. Eles vão surgir numa fase do jogo, eles vão pipocando nessas áreas, né? Redondinhas, quadradinhas, triangulares, hexagonais. E na fase de combate eles vão se movimentar em direção aos comandos, os comandos também vão querer se movimentar em direção a eles e o pau vai quebrar. Essa é a ideia. Como é que você ganha ponto nesse jogo? Cada área que tem essa bolinha branca com o número vermelho, isso é uma área que gera pontos de vitória. E esse número aqui é o número de pontos de vitória que ela dá. Então, por exemplo, explodir o Southern Casson dá 12 pontos de vitória. É o alvo mais cobiçado nesse jogo, né? Você tem esses lock gates que dão 4 pontos, você tem os barquinhos que dão 1, a Power Station dá 3 pontos, está aqui, mais lock gates, mais pontes. Então a ideia é você chegar nesses pontos e tentar destruí-los. Tá? Aqui também você tem esse... Não, isso aqui não. Saint-Nazaire se divide em 4 zonas terrestres e 4 zonas marinhas ou aquáticas, né? Não, 5. A, B, C, D. Isso. E a zona Z. E dentro de cada zona terrestre, a zona 3, por exemplo, essa região aqui, você tem as áreas, né? Que tem um código de 3 números. Então, por exemplo, o primeiro número é sempre a zona em que essa área está. Então, 314, zona 3, área 14. Então, é a área 314. Tá? Bom, como é que funciona o jogo? A gente começa com esses barcos aqui, se não me engano são 18, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, sendo que o Campbelltown é formado por 2 counters. Começamos nessa região que se chama de Approach, e a ideia é que esses barcos eles têm pontos de movimento, eles vão se movimentar por essas regiões aqui, né? Os torpedeiros podem atacar esses alvos, os lock gates. Esse barco aqui também, o Speerbrecher 137, que fica aqui na zona A. Os barcos vão deixar os comandos aqui, os comandos vão se espalhar. E depois que o estrago tiver sido feito, os comandos vão voltar para os barcos, eles vão voltar para a zona B, para a zona A, voltar para o approach, do approach eles vão voltar para o Oceano Atlântico, e do Oceano Atlântico eles vão para a Inglaterra, que é quando o jogo termina. Tá? O objetivo do jogo é conquistar 70 pontos de vitória. Isso está aqui no nosso log. Tá? Fica bem aqui. Se eu não me engano, tem uma curiosidade que se a gente fosse reproduzir exatamente o que os britânicos fizeram, a quantidade de perdas que eles tiveram, de mortos, tal, de barcos que eles perderam, eles teriam feito algo em torno de 55 pontos. Então, o designer está exigindo que você faça melhor do que foi feito na vida real, né? Isso é interessante. Esse log, ele tem mais ou menos um mapinha, né, do que está disponível para a gente.
tem aqui listado cada um dos barcos, tá? O tipo de barco que ele é, né? Então, por exemplo, o Campbell Tal tá aqui, ó. Ele é um DD, é um destroyer. MGB é uma Motor Grenade Boat. TML é uma Torpedo Motor Launch. Então, assim, são os tipos de barcos. Algumas têm torpedos, que são essas que tem o Tzinho aqui, né? Então, cada barco tem uma tripulação, que, por exemplo, o Campbell Tal começa com 10 de tripulação, os outros barcos com 6. Cada barco tem armas ou torpedos, né? O Campbell Tal tem 12 armas, essa lancha tem 4 armas, aqui esse aqui tem um torpedo, aqui tem 2 armas, 2 armas, 2 armas e por aí vai. Passageiros, vou explicar depois, os barcos começam sem nenhum passageiro, né? Passageiros são todo mundo que foi resgatado, digamos assim. Se você tem um barco, por exemplo, se esse barco aqui está afundando, o barco desse comandante está afundando, o outro barco pode resgatar esse pessoal e os barcos, aí você vai começar a marcar que você tem X passageiros ali. Cada barco tem um grupo, né, de comandos, o Campbell Tal tem 6, vamos chamar de esquadrões, né, são grupos pequenos. Isso aqui é o líder de cada um dos comandos. E eles têm a força, todos começam com força 6. À medida que você for tomando baixas aqui, você vai marcando aqui, né, diminuindo, marcando um X aqui. Se você tomou um dano aqui no Roy, ele vai, pum, você marcou aqui 6, agora ele só tem 5. Todos eles têm alvos que eles têm que tentar destruir, né? No planejamento, no briefing que esse grupo fez, foi determinado que o Roy, essa galera tinha que destruir esses alvos aqui. O Bernie tá livre, pode ir para qualquer lugar. O Alton tem que ir para o 343. Isso aqui são os alvos históricos, tá? São os alvos que esse pessoal tinha como alvos primários nos eventos que aconteceram realmente. Isso aqui você pode mudar se você quiser. Mas se você quiser ter uma experiência mais de simulação realmente do que aconteceu, a gente mantém os alvos históricos. Aqui as zonas de desembarque de cada um, as áreas de desembarque. Se ele desembarcou, você marca aqui. E aqui é a munição que cada um tem, tá? Basicamente a granada, tá? O que acontece? Você aqui no log no Vassal, você vai marcando. Então, por exemplo, se eu tomei 2 danos aqui no Roy, eu venho aqui, check off. Ou clico, eu dou um Enter. Tem o mesmo efeito, tá? Marquei errado, é só vir no Undo Check Marks. Então, no jogo de verdade que eu também tenho, você tem um papel, né, um bloco de notas que você vai, cada um você vai usando a cada jogo, e você vai marcando com lápis mesmo. Aqui não, aqui ele deixa você marcar. E o ponto de vitórias é legal que ele deixou essa bolinha aqui, ó, que você vai deslocando ela à medida que você vai marcando pontos, né? Então esse é o log onde você vai registrar perdas e barcos destruídos, etc. Você tem os barcos aqui você tem armas, né? Que no setup você coloca no jogo, né? O Vassal já faz isso por você. Você tem searchlights, que são esses marcadores aqui, tá? São luzes de alerta. Cada uma delas tem um facho de luz que vai prejudicar os barcos se eles estiverem na mesma área que esse facho de luz aqui. A gente vai chegar lá quando o jogo estiver rolando. E aqui você tem as unidades de alemãos, né? Os Stoßtruppen, uns veículos também que podem aparecer no jogo. Aqui você tem mais luzes, aqui você tem mais armas. Enfim, os componentes do jogo são bem simples e são basicamente esses aí que vocês estão vendo. Tá? O mapa é muito bonito, eu acho, pelo menos. Tá?
Se vocês tiverem curiosidade, entrem no Google Maps e procurem lá Saint Nazaire. Mudou muito pouco, né? A configuração desse porto aqui, desses braços aqui do porto, mudou muito pouco. Continua mais ou menos do mesmo jeito. Aqui você tem a trilha de pontos de vitória. Esses números aqui embaixo é interessante porque esse ataque aconteceu de madrugada, né? Então ele começou a 1h28 da madrugada. Esse aqui é o horário. Então o turno 2 se passa, digamos, 6 minutos depois. Então aqui é bom que você tenha um cronograma, né, de tudo que aconteceu, dos horários em que as coisas foram acontecendo na vida real, digamos assim. Aqui tem alguns lembretes também. Então, por exemplo, até o turno 3, até o turno 2, a velocidade máxima dos barcos é 2 pontos de movimento. A partir do turno 3 você não tem mais essa limitação. Então, são lembretes, né, que você vai tendo, que o jogo te coloca aqui para você não se esquecer de que essas coisas acontecem nesse turno específico. Bom, então acho que para esse primeiro vídeo de introdução ao jogo, a temática do jogo e aos componentes, eu acho que está de bom tamanho. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver a primeira fase do jogo, que é essa de Gun Searchlight Restoration and Searchlight Illumination Phase. Ok? Então, até a próxima.